Olá, bom dia, ouvintes da Palavra de Deus. Vamos dar continuidade ao estudo da nossa lição. Vamos estudar o tópico 4. Fazer o bem sem medo. Pergunta A. Que conselhos práticos de Pedro, caso sejam seguidos, podem nos ajudar a resolver muitos problemas nos relacionamentos? Então a gente vê aqui o conselho que ele nos faz está em 1 Pedro 3,13, que nos diz: e qual é aquele que vos fará mal se for de seguidores do bem? E em Provérbios 15:1 nos diz também: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então o conselho aqui é que a gente tem que fazer a diferença. Mesmo em situações adversas, a gente tem que buscar fazer o bem, mesmo com a pessoa querendo fazer o mal para nós, né? Aqui no livro Mensagens aos Jovens, página 136, nos diz: palavra de retaliação contra alguém que está com raiva geralmente agem como um chicote, aumentando ainda mais a fúria do temperamento. Mas a raiva confrontada com o silêncio rapidamente se dissolve. O cristão refreia a língua, tomando a decisão firme de não proferir palavras ásperas e impacientes. Então a gente está aprendendo muito com relação às nossas atitudes como cristãos. Não falar asperamente, não falar precipitadamente e também buscar sempre fazer o bem, buscar sempre o lado bom ali da história, né? Pergunta B. Como devemos lidar com as pessoas que parecem não se acalmar mesmo após ouvirem nossa delicada advertência? Então aqui em 1 Pedro 3, a partir do versículo 16, diz assim: tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como se malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do nosso bom porte em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Então, como que a gente deve lidar? Mesmo que aconteçam essas circunstâncias, a nossa consciência tem que estar tranquila de que nossa atitude foi de acordo com a palavra de Deus. Que nós, mesmo em meio a qualquer circunstância, a gente buscou fazer o bem, buscou fazer a diferença. Então, a gente tem que buscar sempre ter paz, sempre ter uma consciência tranquila, que não venha nos acusar lá na frente. E o livro O Desejado de Todas as Nações, página 356, nos diz: quem é fiel a Deus não precisa temer o poder dos homens, nem a inimizade de Satanás. Em Cristo a vida eterna está garantida. Seu único medo deve ser de que abandonem a verdade e assim traiam a confiança com Deus, com o que Deus tem os honrado. Então, a nossa atitude, mesmo se aquela pessoa não se acalmar, a gente tem que estar com a consciência tranquila de que a gente buscou fazer o bem e de que Cristo está nos nossos corações sempre ali trabalhando. Pergunta C. Qual deve ser a fonte de todas as nossas boas obras e palavras amáveis? Então, aqui também vai falar que a gente deve ter uma consciência boa, uma consciência sem ofensa, buscando fazer de acordo com a vontade de Deus. Aí todos os versículos, o de Pedro, o de Atos e o de Hebreus, vai falar sobre a nossa consciência, que deve ser uma consciência limpa, uma consciência tranquila, de que a gente não está fazendo coisas que desagradam a Deus, mas estamos fazendo coisas amáveis, de boa consciência. No livro The Herald and Herald, 3 de setembro de 1901, na revista, no caso, diz assim: leve sua consciência até a palavra de Deus e verifique se sua vida e caráter estão de acordo com o padrão de justiça que Deus revelou nela. Então, a palavra de Deus é que vai medir a nossa consciência. Então, se nós estamos de acordo com a palavra de Deus, a nossa consciência deve estar tranquila, livre de acusações. Possamos buscar fazer o bem, buscar ter atitudes agradáveis a Deus, não ter medo de fazer o bem,
E que isso não seja negociável, mas que seja inegociável em nossas vidas. Pois como cristãos, devemos ter atitudes diferentes. Que Deus abençoe.